Olá, minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais uma historinha que vocês gostam, né? Então vamos a mais uma historinha de hoje. Essa historinha de hoje foi uma amiga minha que eu já até perdi o contato com ela, não sei nem se ela ainda é viva, porque faz muito tempo eu me mudei de onde eu morava. E com o tempo acabamos perdendo o contato. Só que ela me contou esse caso uma vez, né? E eu agora, há pouco, me lembrei e falei, vou... Desculpe, gente. Vou contar para o pessoal. Aí, eu me lembrei que ela morava num lugar e lá perto de onde ela morava tinha uma loja de roupas. E ela costumava comprar nessa loja, e como era um senhor que era o dono, né? Inclusive, ele não tinha só essa loja, não, ele tinha várias lojas. E ela era cliente dele, e no fato dela ser cliente, nasceu uma amizade, porque sempre que ela ia lá, ele tratava bem e tal, e ela começou a conversar e tal, cresceu uma amizade. Ele tinha parentes, mas muito distantes. Vivia sozinho, não tinha esposa, não tinha filhos. Ele vivia sozinho. Ele falou que tinha parentes, mas que os parentes estavam distantes, moravam longe e ele quase não tinha contato com eles. Aí tudo bem, né? Ela ficou aquela amizade, ele frequentando a casa dela e tal. O marido dela gostava muito dele, os filhos dela também gostavam dele, porque ele era muito agradável. E só que um belo dia o senhor ficou doente. Ele ficou doente, e como ele vivia sozinho, ela resolveu cuidar dele, né? Aí ela levava ele para o médico, levava ele para fazer exame. Aí viu que ele estava muito sozinho. No quarto dela a casa dela tinha quarto sobrando, né? Quarto de hóspede. Aí ela conversou com o marido concordou, levou ele para casa dela, cuidava dele, almoço, janta, tudo ela pedia a menina que ajudava ela para dar ele, porque ela trabalhava também, né? Ela trabalhava fora. Trabalhava não, ela tinha negócios também, tinha um escritório de não sei o que lá. E aí a funcionária dela ajudava, dava o almoço, dava o lanche, dava os remédios. E quando ela chegava do trabalho, ela dava aquela atenção especial a ele também, todo dia ela conversava com ele. Quando era dia de médico, ela levava ele no médico e tal, fazia exames e tal. Aí ele passou, uns dias ele melhorou, ficou bom. Aí falou para ela que ia voltar para casa dele, eu até entendo, né? Que por melhor que tratem a gente, não tem nada como o cantinho da gente. O cantinho da gente pode ser horrível, mas é nosso. Então a gente se sente melhor no nosso cantinho. E foi o que ele fez. Ela concordou, tudo bem, o senhor está se sentindo bem? O senhor acha que o senhor tem condições de ficar sozinho lá? Ele, não, estou bem, tal, vou-me embora, vou lá e tal. Aí agradeceu ela por tudo que ela fez e tal. Ela, tudo bem. Aí ele foi embora, mas ela estava sempre na casa dele e na loja, perguntando como ele estava e tal. E ela era cliente da loja mesmo, né? Ela comprava roupa lá e ficou aquela amizade. Ficou aquela amizade, ele visitando ela visitando ele às vezes ia jantar na casa dela, o marido dela gostava dele pra caramba. E aí eles iam jantar, aí se ficavam lá batendo papo, se divertindo. E quando dava a hora de ir embora, ele ia para casa dele. Aí o que que aconteceu? Um belo dia, ele já estava bem, estava doente, mas não todo, mas só um belo dia ele, do nada, passou mal e faleceu. Aí ela ficou
Meu Deus, e agora? Não sei o quê, para avisar os parentes dele e tal, né? Que ele tinha parentes, mas era longe, moravam longe. Aí ela foi obrigada a mexer nas coisas dele, entrar na casa dele, mexer para ver se tinha um endereço, um telefone, qualquer coisa. Aí ela descobriu o endereço dos parentes dele, ligou para eles e aí eles vieram. E ele tinha umas 5 lojas, eu acho que umas 5 lojas. E a casa que ele morava e tal. Então, os parentes, né? Parente vive distante, mas quando morre alguém, aparece todo mundo, né? Aí, o que que aconteceu? Eles, os parentes chegaram e tal, trataram de tudo nela e até resolveu o negócio do sepultamento dele. Mas é como os parentes vieram, né? Ela deixou por conta deles para eles resolverem e tal. Aí passou um mês, sei lá, passou um tempo e ela já seguiu a vida dela, seguiu em frente, né? Porque o amigo faleceu, não tinha mais o que fazer, seguiu a vida dela em frente, que ela tinha um escritório, vou trabalhando, continuou trabalhando e tal. Um belo dia, o advogado, chega um advogado, falando, a senhora que é fulano de tal? Ela, sim, sou, porque, a senhora comparecer no testamento do seu fulano de tal. Aí ela, é meu amigo, mas o que, que tem a ver? O que, que eu tenho a ver com o testamento dele? Quem tem que ver é os parentes dele que estão aí, que moravam longe, eles quase não tinham contato. Eu até descobri o endereço deles e liguei para eles avisando e tal. Então tem isso, eu tenho que falar com eles, né? Que estão aí, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu era simplesmente amiga dele. Ele falou assim: não. Mas eu gostaria que a senhora comparecesse porque ele cita o seu nome no testamento. Tudo bem, ela foi. Chegou lá lá ele, no dia lá, né, os parentes lá, ela foi também e tal. Aí o cara falou que ele deixou uma loja, uma das lojas dele de presente para ela em agradecimento à amizade e o que ela fez por ele, que ela viu que ele era sozinho, né? Cuidava, né? Dava aquela atenção que é como se fosse um parente. Ele falou, além de amiga, é como se fosse uma parenta minha, que dava toda a atenção e tal. Quando ele tinha ficado doente, ela cuidou dele e tal. Aí ele deu uma loja. Ela não acreditou, ela ficou, meu Deus, mas para que isso? Eu fiz sem intenção nenhuma, nada. Sinal que ele foi grato, né? Sinal que ele agradeceu, ele gostou, ele do tratamento que ela deu ele. Aí é que eu digo, né? Às vezes a pessoa, você faz um bem a uma pessoa e sem, como se diz, interesse nenhum. Faz porque por amizade ou por compaixão, né? E você não espera nada. Você não espera nada daquilo. Eu, pelo menos, sou uma pessoa assim. É, se eu ajudar alguém, ajudei porque eu quis. Não foi na esperança de amanhã me retribuir, me devolver, não. Eu fiz porque eu quis. Agora também, se eu olhar assim, cismar e não tiver vontade de ajudar, não ajudo, não. Mas se me tocar, eu ajudo. E como eu sou uma molenga, né? Quase sempre estou caindo nessa. Então aí acontece essas coisas, né? Você vê, ela fez desinteressadamente, nem esperava, e ele deixou uma loja para ela. Uma loja boa, né? Tinha o quê? Ele tinha 5 lojas e todas de roupa. Mas agora, se ela ficou com a loja ou se vendeu, eu não sei. Eu sei que ela trabalhava com um escritório, negócio de escritório, né? Agora, o que era também eu não sei. Eu não acredito que ela tenha ficado com a loja, não. Ela deve ter passado, vendido a loja para alguém. Ou então botou alguém lá para trabalhar para ela, porque
pelo que a minha amiga me falou, ela era uma mulher muito ativa, não era de parar, ficar parada. E loja prende muito, né? Loja, você fica presa ali, parada. Eu sei porque eu já tive comércio uma vez e eu não gostei. Eu era doida para ter uma loja, doida. Aí fiz tudo, batalhei. O dia que eu tive a loja, eu cheguei a ficar acho que quase um ano. Ai, mas aquilo foi me dando um tédio. Você tem que ficar presa ali o dia inteiro, esperando o freguês chegar, o cliente chegar. Ai, não, não dá para mim não. Aí fui ficando, até que um dia eu enchi e falei, quero mais não. Eu gosto de coisas em movimento, assim. Loja tem movimento, mas tem hora que você fica parada. E também tem ficar preso o dia inteiro. Eu só saía uma vez por semana para que era folga, eu tirava folga uma vez por semana, mas não era folga. Era uma folga que não era folga, que eu tinha que andar para ver preço, ver mercadoria. Aí eu ia nos lugares, corria e tudo, né? Então, era uma folga que não era folga. É muito cansativo, não gostei não. Não gostei. Agora você vê, né? O que é as coisas. A gente é doida para ter uma coisa. Você é doido para conseguir. Aí o dia que você consegue, você vê que não é aquilo que você imaginava, né? Aí tem que desfazer de tudo, investe uma grana, aí depois desfazer de tudo não é mole não, gente. Mas essa eu achei bonitinha essa história, não pela loja, não pelo gesto da pessoa, né? Pelo gesto dele. Ele ficou agradecido, né? Ao tratamento que ela deu a ele, ela ajudou a cuidar dele, né? Tratou, cuidou bem, né? Como se fosse um parente dela. E ele ficou muito agradecido e acabou deixando, deixando um dos bens dele para ela, coisa que ela nem esperava, que ela fez por fazer, né? Não por interesse. É a vida é assim, né? A vida tem dessas coisas. A gente faz as coisas para as pessoas, às vezes você não esperando nada em troca. Isso aí me fez lembrar eu vou fazer uma história dentro da outra, vou eu para outra história agora. Eu me lembro que houve uma época que eu tive uma pessoa me ajudando na minha casa. Eu não gosto de ninguém na minha casa não, mas tem ocasiões que você precisa, né? Aí precisa. Aí eu tinha essa senhora, ela ela ficou um tempo comigo, aí um dia ela chegou ela em casa comentando que ela precisava de um X lá para comprar uma máquina até usada, que ela precisava costurar, não sei o que lá e tal. Aí eu, ouvindo assim, né, e o dinheiro que ela falou eu tinha, né, aí eu falei, não ia me fazer falta, eu falei, quanto a senhora precisa dando? Falou, tanto, eu, toma, ela não vai fazer falta para a senhora, não. Eu falei, não, pode ir lá pegar a sua máquina e tal. Até liberei ela, falei, vai lá, pega antes que o outro pegue e depois você ela volta. Aí tudo bem, ela foi. E com isso passou o tempo, ela toda feliz, conseguiu a máquina lá e tal. E eu esqueci, eu nem lembrava mais. Aí passou um tempo, ela virou para mim e falando. Aí ela falou para uma pessoa chegou para mim e falou, dona fulana falou muito bem de você, não sei o quê, porque não sei o quê, não sei. Eu falei, que isso, menina, ela é legal, eu gosto dela porque é uma pessoa calma, legal e tal, mas o que eu fiz para ela? Que você ajudou ela no momento que ela mais precisava, não sei o quê. Eu ajudei ela? Nem me lembro o que eu ajudei. Aí ela, não, que ela estava precisando de um dinheiro para comprar uma máquina e você deu o dinheiro a ela e você nem cobrou depois o dinheiro a ela, não sei o quê, bababá. Aí eu falei, eu nem lembrava mais disso. Sinceramente, eu não lembrava mesmo, já tinha passado tanto tempo
Eu nem lembrava mesmo. Quer dizer, e ela ficou agradecida, ela falando para todo mundo que eu era legal, que eu ajudei ela, que não sei o quê, porque eu nem descontei do dinheiro que eu pagava ela, né, por ela trabalhar para mim, fazer as coisas para mim, eu nem descontei, porque era uma quantia aí, mas para ela aquilo era uma grande coisa. Então ela saiu falando para todo mundo que, que eu tinha ajudado ela no momento que ela mais precisava, que não sei o quê, e eu nem lembrava mais daquilo. Quer dizer, são pessoas que, por uma coisa, reconhecem o que você faz, né? Às vezes você nem lembra mais, você faz porque é seu jeito mesmo de fazer, de ajudar, e a pessoa fica grata. Tem aqueles que são abusados também, acha que você, porque você tem mais a obrigação de ajudar mesmo. Eu acho isso um abuso. Mas tem aquelas também que você faz, você às vezes nem lembra mais e a pessoa fica agradecida. Eu acho bonito esse gesto, sabe? Eu acho legal. Mas aí, gente, gostaram? Essa foi a historinha de hoje. Contei duas histórias numa só, né? Essa foi a historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!